O RMS Titanic fez sua única viagem no ano de 1912. O navio se chocou com um iceberg apenas 4 dias após ter deixado a Inglaterra, com mais de 2.200 pessoas a bordo. No início do século XX, o RMS Titanic impressionava por ser o maior navio de passageiros construído até então. Mas há tantas coisas escondidas sobre os escombros da história, e nesse vídeo, veja o que não te contaram sobre o Titanic. Duarte 890 aqui, editor, lasca a vinheta. Fatos fascinantes sobre o Titanic. Muitos relatos foram criados sobre o que aconteceu com o RMS Titanic durante sua viagem inaugural de Southampton a Nova York, em 10 de abril de 1912. Seu naufrágio foi uma das maiores tragédias de todos os tempos e um dos desastres marítimos mais mortais do mundo na história moderna. Muitos não têm certeza do que realmente aconteceu com o transatlântico da classe olímpica, o maior a flutuar naquela época. Teria sido seu mero tamanho e sua infame declaração de inafundável uma afronta direta ao divino? Por que o navio foi chamado de Titanic? Há uma razão pela qual o navio foi chamado de Titanic. Não só era enorme, mas era o maior navio de navegação à tona na época. Quando zarpou, afastando-se lentamente de seu cais em direção ao mar aberto, seu tamanho tornou-se aparente em comparação com outros navios na baía, os atrofiando. Seu nome foi derivado do titã da mitologia grega, a segunda geração de seres divinos referenciados por seu tamanho colossal. O navio tinha 269 metros de comprimento e 53 metros de altura. Somente seus rebites em chapas de aço pesavam 1.200 toneladas. No geral, o revestimento pesava 46.328 toneladas. Poderia ter sido pior ainda. O naufrágio do Titanic causou grande miséria, com cerca de 2.224 passageiros vindos de vários países, com destino a Nova York. A maioria deles planejava buscar uma nova vida no exterior, e o total de baixas não é exatamente conhecido devido a alguma confusão na lista de passageiros. Seu número de mortos é estimado entre 1.490 e 1.635 pessoas. Ainda assim, considerando que o Titanic estava com capacidade insuficiente durante sua viagem inaugural, em 10 de abril de 1912, as coisas poderiam ter sido muito piores. Apenas 710 pessoas sobreviveram ao desastre. A terceira classe morreu primeiro. O Titanic poderia ter acomodado mais de 1.000 passageiros nas salas de terceira classe, mas apenas cerca de 700 pessoas estavam a bordo em sua viagem inaugural. Muitos dizem que uma greve nacional de carvão poderia ter contribuído para isso. Algumas das pessoas que compraram suas passagens podem ter cancelado seus planos, e muitos outros preferiram esperar o fim da greve antes de planejar viajar. Muitos morreram nas acomodações da terceira classe, uma vez que estavam localizadas nos convéses médios e inferiores. Os portões foram trancados para manter os convéses da primeira classe exclusivos, e quando o acidente aconteceu, este foi o primeiro a ser inundado, com água do mar. As tripulações, em pânico, não conseguiram abrir os portões e muitos ficaram presos no fundo. O desastre foi previsto. O autor do romance Futilidade, ou O Naufrágio do Titã, estava entre os que ficaram chocados com a previsão do destino do RMS Titanic. As condições ambientais da história e os detalhes de como o navio afundou, bem como a descrição do próprio transatlântico, eram surpreendentemente semelhantes.
se não exatos. O livro de Morgan Robertson foi publicado 14 anos antes da tragédia, e muitos atribuíram isso à clarividência. No entanto, o próprio Robertson disse que havia apenas escrito o livro com base em seu amplo conhecimento sobre navios e vela. O que ele havia pensado e escrito como ficção, em outras palavras, estava fadado a acontecer um dia se os padrões e regras de transporte não fossem melhorados. A tripulação foi obediente a uma falha. O Titanic foi projetado para transportar mais de 900 tripulantes, mas apenas 885 foram empregados durante sua viagem inaugural. Eles só foram recrutados cerca de um mês antes, e muitos deles embarcaram no navio no próprio dia. A maioria deles trabalha apenas de forma casual. Apenas 214 tripulantes sobreviveram ao acidente. Alguns morreram minutos após o impacto do iceberg. Muitos sabiam que não sobreviveriam. Depois que o RMS Titanic atingiu um enorme iceberg, os oficiais e tripulantes do navio rapidamente perceberam que o navio iria afundar. O clima durante as primeiras horas daquele dia fatídico estava muito frio, e muitos dos que caíram do navio não morreram afogados, mas sucumbiram à hipotermia. O capitão não tomou a decisão difícil. William McMaster Murdoch era o oficial encarregado quando ocorreu a colisão do iceberg. Com 16 anos de experiência, ele foi promovido a diretor do Titanic, mas serviu temporariamente como primeiro oficial naquela noite. Ao ver o iceberg, ele ordenou que o navio fosse virado, mas havia muitos relatos de sua ordem que foram muito debatidos após o desastre. Levou apenas 37 segundos para o navio atingir o grande iceberg, desde o momento em que foi avistado. Alguns questionaram a eficiência de sua decisão e se perguntam se os comandos melhores poderiam ter sido emitidos para evitar o acidente. O capitão era um dos melhores. Edward J. Smith rapidamente subiu na hierarquia da prestigiosa White Star Line, com suas valiosas experiências como oficial da Marinha Mercante Britânica. Ele foi nomeado capitão do Titanic durante sua viagem inaugural do Olympic, mas tinha planos anteriores de se aposentar após a missão. Smith permaneceu fiel a seus princípios e missão. Como capitão, mesmo durante suas últimas horas de serviço, falando diante de seus homens, ele disse: "Bem, rapazes, façam o melhor para as mulheres e crianças e cuidem de si mesmos." Essas foram suas últimas palavras. Não havia bote salva-vidas para todos. O Titanic era capaz de transportar 64 botes salva-vidas, mas instalou apenas 20 deles para não bloquear a visão dos passageiros do vasto oceano. Se tivessem carregado tanto quanto foram projetados para equipar, não havia dúvidas de que muitas vidas poderiam ter sido salvas. Mas isso não violava as leis marítimas da época. Um afundamento recorde. O navio, outrora inafundável, naufragou em um tempo recorde, enquanto outros navios antes afundaram depois de colisões de icebergs semelhantes. Levaram cerca de 12 horas para realmente serem submersos no mar. Ironicamente, no caso do Titanic, ele afundou em apenas 2 horas e 40 minutos naquela época. Eles pensaram que ele afundou por inteiro. Se tivesse demorado mais para o transatlântico afundar, como os outros navios haviam feito no passado, os navios de resgate poderiam ter chegado à área para ajudar. O Carpathia chegou por volta das 4 da manhã e poderia ter ajudado, contatando outros navios nas proximidades. O iceberg ficou boiando nas proximidades. Apesar de todas as histórias sobre o poder e o tamanho do Titanic,
Talvez seja normal que alguém se pergunte o que aconteceu com o objeto no qual ele bateu. Os relatórios já haviam chegado a outros navios sobre ele ter atingido um iceberg, e um comissário estava entre aqueles que passaram pelo beco do iceberg no dia seguinte. Ele tirou fotos do local, ao mesmo tempo em que procurava pistas para determinar como o Titanic encontrou seu destino mortal. Ele viu este grande iceberg com uma grande marca preta na lateral. Ele tirou uma foto sinistra dele, ainda flutuando, como se estivesse apenas ignorado o trágico evento da noite anterior. A orquestra tocou músicas felizes. Se você assistiu o filme Titanic, estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, deve se lembrar da cena em que, em meio ao caos, uma banda do navio fez um grande esforço para tocar músicas animadas. Tudo isso aconteceu no caso real do naufrágio. Para evitar que os passageiros entrassem em pânico, eles tocavam músicas alegres para apaziguar a todos, mas ficou mais evidente que nada ia dar certo. À medida que suas mortes gradualmente se tornaram certas, eles cederam aos pedidos pessoais dos passageiros, retidos tocando seus instrumentos por um longo e final momento. O navio não ficou intacto. Especialistas em navios e analistas marítimos acreditaram por muito tempo que o Titanic afundou inteiro, mas ele foi encontrado mais de 70 anos após o trágico acidente que o destruiu. Suas seções de proa e polpa estavam localizadas a 1/3 de uma milha uma da outra. A polpa do navio foi levantada quase apontando diretamente para o céu, enquanto sua proa mergulhava gradualmente no mar. Suas hélices foram expostas enquanto a polpa foi mantida flutuando, devido ao ar preso dentro de sua estrutura. Não foi capaz de sustentar seu peso e se desprendeu no meio entre o terceiro e o quarto funil. A maldição do Titanic. Algumas pessoas dizem que o Titanic estava amaldiçoado desde o início, durante a construção do navio. 8 trabalhadores perderam a vida e 3 deles permanecem sem identificação até os dias de hoje. Infelizmente, em 1911, quando o Titanic foi construído, as práticas de saúde e segurança exigidas nos trabalhos de construção não existiam e tornou-se quase inevitável que as pessoas nas áreas de engenharia e construção sofressem acidentes fatais. Nem um único engenheiro sobreviveu. Tantas pessoas perderam suas vidas quando o Titanic afundou que os verdadeiros heróis da noite do acidente são muitas vezes esquecidos. Nenhum dos 25 engenheiros do navio sobreviveu naquela noite. Foi porque até o último minuto eles ficaram para trás para manter a eletricidade e as bombas funcionando, mesmo quando o navio estava afundando. As luzes do navio só se apagaram quando cada parte dele finalmente afundou. Os engenheiros também mantiveram o rádio funcionando, certificando-se de enviar sinais de socorro até segundos antes de o navio desaparecer na água. Muito frio. A temperatura da água na noite em que o Titanic afundou para as profundezas do Atlântico era congelante, de aproximadamente -3 graus Celsius. É calculável que os passageiros e tripulantes que acabaram na água gelada tenham sobrevivido por apenas 15 minutos. Muita comida. A fim de se preparar o suficiente para alimentar os 2.200 passageiros para a viagem prevista de 5 dias, o Titanic estava cheio de comida e bebida. Para ser exatos, isso inclui 40.000 ovos, 1.000 garrafas de vinho, 75.000 libras de carne, 40 toneladas de batata, 1.500 galões de leite e 15.000 garrafas de cerveja.
a investigação sobre a catástrofe. Os Estados Unidos realizaram uma investigação sobre o naufrágio para determinar se o acidente poderia ter sido evitado. Por meio dos inquéritos, foram registrados mais de 80 relatos de passageiros sobre o naufrágio. Foi determinado, a partir dos vários relatos, que houve um grande atraso em informar aos passageiros o perigo real que enfrentavam. Também ficou claro que não havia nenhum exercício de salva-vidas antes do acidente. E você, sabia desses acontecimentos que aconteceram sobre o Titanic? Deixe nos comentários. Duarte890 aqui, fui!